Olá pessoal, aqui é a Gabi, bem-vindos ao canal Gaborim Gaboriela. Hoje eu estou aqui para recomeçar esse projeto maravilhoso que é o Papel em Tudo. O Papel em Tudo é um projeto magnífico de apaixonadas por papel. Nós somos em 5 artesãs que estamos sempre pensando em coisas bem legais para mostrar para vocês utilizando um só tema. Esse mês aqui, quem propôs o tema foi a Tami, do Scrapbook by Tami. E ela escolheu o tema aniversário. Então todas nós estávamos livres para criar algo bem bacana sobre o tema aniversário. Então fica aqui comigo que eu vou mostrar para vocês como fazer um bolo de papel bem bacana e muito fácil de se fazer, para você poder decorar os mais variados tipos de festas. Para a gente começar o nosso projeto então, vocês vão precisar desse molde aqui, que eu disponibilizei aqui na caixa de descrição do vídeo no YouTube. Se vocês também quiserem, ele vai estar disponível lá no blog, o www.gaborimgaboriela.com. Você vai ver fotos desse projeto finalizado e também o link para baixar esse moldezinho aqui. Esse molde eu fiz para que vocês imprimissem, mas vocês podem converter caso vocês tenham uma plotter de recorte e também fazer esse recorte na plotter de recorte, desde que vocês transformem cada linha dessa em vetor. Bom, nesse caso aqui eu tô fazendo um molde para quem não tem silhuete ou qualquer mini plotter de recorte, tá? Pra gente começar a fazer esse projeto, a gente vai ter que ter algumas folhas. Nesse caso, eu escolhi uma folha de papel verger, branca. Toda a base desse meu bolo vai ser branco. Então eu coloco as duas folhas juntas, vou utilizar um pedacinho de fita crepe também, só para me ajudar a manter essa folha de molde no lugar. Dessa maneira, nada vai mexer enquanto eu estiver fazendo os meus riscos. Como é que eu faço isso? Eu uso um boleador e uma régua. Vocês também podem utilizar, caso vocês não tenham um boleador, que é essa ferramenta que tem essa bolinha na ponta. Ela é bem útil. Vocês podem utilizar também uma agulha de fazer crochê, que ela tem essa cabecinha arredondada também, mas as costas da tesoura servem, uma pinça vai servir, vocês também podem utilizar uma caneta seca, tá? Ou então usar uma caneta mesmo e ir riscando esse molde por cima. Esse é só um molde e vocês podem imprimir quantas vezes forem necessárias. Nesse caso aqui eu vou usar o boleador. Então o que eu começo a fazer? Posiciono a minha régua bem em cima da minha linha e começo a fazer os meus riscos. Eu coloco uma certa força nesse meu papel, porque o meu objetivo é marcar o papel de baixo. Caso vocês também queiram, vocês podem recortar esse molde onde tem a linha cheia e fazer o traço com o lápis e cortar na tesoura. Fica a critério de vocês aquilo que vocês acharem mais fácil. Eu acho mais fácil trabalhar com régua, o boleador e depois régua e estilete para fazer os meus recortes. Mas aí, gente, fiquem à vontade para fazer o método que vocês quiserem para trabalhar. Vocês podem começar primeiro com os tracejados. E é justamente por isso que eu prendi o meu molde com fita crepe. Dessa maneira, nada mexe conforme eu passo a mão ou passo o boleador. Como eu disse, a gente tem que usar um pouquinho de força para fazer essas marcações. Como fica difícil de enxergar fazendo com boleador, eu levanto a parte de baixo e verifico se as minhas linhas estão todas marcadas, vincadas no meu molde de baixo. Aí no vídeo vocês não vão conseguir ver, mas agora eu sei que está tudo marcado. Quem sabe, ó, aqui vocês conseguem ver como ficou tudo marcado. Com essas linhas de referência, eu venho com o meu estilete e começo a cortar bem em cima das minhas linhas. Não tenho muito problema se passar do ponto da linha. Não pode passar para dentro do nosso molde. Nessa hora eu já posso ir virando o meu papel para que eu faça cortes um pouco mais confortáveis. Quando vocês estiverem usando régua e estilete, procurem usar uma régua de metal.
Caso vocês não tenham uma régua de metal e vocês só tenham essa régua plástica, usem essa parte aqui da régua, a mais alta. Não usem ela com esse chanfro que tem nessas réguas de plástico. Com o estilete, você pode ir para cima da régua. Além de estragar sua régua, você pode machucar sua mão. Então, ou com essa parte mais alta da régua, ou com régua de metal. E prontinho. Como vocês podem ver, o meu molde se encaixa perfeitamente. Tem umas diferencinhas nos chanfros aqui, mas não é nada que vá prejudicar o nosso trabalho. Venho com uma dobradeira, ou qualquer espátula que vocês tiverem, e vocês podem começar a dobrar. Sempre marquem os vincos, fica mais fácil assim. Principalmente na hora da colagem. Como eu já fiz todas as marcações, dobrar o papel fica bem mais fácil e ele não amassa. Ele só dobra com perfeição. E agora, com uma boa cola, nesse passo eu não gosto de utilizar cola em fita, eu gosto sempre da cola líquida, primeiro porque eu consigo reposicioná-la se eu tiver necessidade. E eu tenho certeza que ela vai fazer uma ótima colagem e ela não vai soltar o papel depois. E agora, colo aqui. Prontinho, o nosso pedaço do bolo tá pronto. Como vocês podem ver aqui, eu já tenho 3 partes prontas. Para fazer com esse molde uma volta de bolo completa, a gente vai precisar de 8 partes. Agora que o nosso molde já está colado, eu venho com um furador. Esse daqui, no caso, é escalopado. E faço como se fosse uma mordidinha. Qualquer furador serve. Caso vocês não tenham furador, vocês podem marcar com uma moeda, façam um meio círculo com a moeda e recortem com a tesoura. Não é problema nenhum. Por quê? Eu vou fazer do mesmo tamanho a parte de cima e a parte de baixo. E depois eu vou colocar uma dentro da outra, sendo que essa daqui vai ficar pro lado de fora. Dessa maneira eu tenho como puxar a caixa. Para fazer esse bolo completo, a gente vai precisar de 16 dessas caixinhas. 8 dessa maneira, fechadinha, e 8 com essas entradas aqui, porque aí a gente vai tampar. Pronto, todas as peças estão cortadas, coladas e montadas. Agora a gente vai ter que decorar esse nosso bolo. É assim que ele vai ficar na base, mas a gente vai deixar ele ainda muito mais bonito. Com a outra caixinha dentro, ele vai ficar assim e a gente vai decorar essa peça então, para que a gente possa fazer um bolo bem bonito. Para decorar, eu vou utilizar essa folha de papel canson marrom. Vou cortar 2 centímetros da folha, várias tiras na verdade. E vou utilizar um furador de borda contínua, qualquer um deles. Esse daqui eu optei por fazer esse de escalope. Vou alinhar bem direitinho aqui. E vou começar a fazer os meus furos. Vou colar um pouquinho para cima da minha borda. Ele vai passar um pouquinho da minha borda branca. Vai ficar assim, um pouquinho para cima. E olha só que bonitinho que já tá ficando só com essa bordinha contínua no nosso bolo. Vamos continuar a decorar. Todos os meus pedaços agora tem essa bordinha marronzinha super fofa
E agora o meu próximo passo vai ser enfeitar essa parte de cima. Eu vou enfeitar todos os pedaços sempre igual, então eu sempre vou trabalhar com um deles e depois eu mostro como é que fica o resultado final. Para continuar a decoração do meu bolinho, eu vou cortar um triângulo meio centímetro menor de cada lado dessa base da parte do bolo. Então, para fazer isso meio centímetro menor, com aquele molde que a gente já imprimiu, eu faço o seguinte. Pego o meu molde base e meço meio centímetro do pontilhado para dentro e risco com uma lapiseira. Prontinho, fica certinho, tá vendo? Faço isso nos 3 lados. E agora eu pego o estilete e corto. Por que eu faço a linha se eu vou cortar com o estilete? Para ter certeza que tá tudo alinhado e não ficou nada um pouquinho torto ou mal medido. Visualmente é mais fácil pro meu trabalho. E prontinho. Tem um triângulo que agora serve de molde para eu colocar no papel que eu quiser usar para decorar, ou no papel branco ou no papel colorido, e aí eu recorto 8 dessas partes para continuar a fazer o meu trabalho. Para dar continuidade na decoração do meu bolo, eu vou pegar esses triângulos que eu acabei de recortar, vou colocar numa plaquinha de relevo. Essa daqui, por um acaso, tem arabescos. Tem diversos modelos no mercado. E vou utilizar a minha Sizzix Boutique para fazer esse relevo. Faço o sanduíche na minha maquininha. Olha só que relevo bonito que fica no papel. E aí, quando eu coloco no meu pedacinho de bolo, já dá um efeito bem elegante, mesmo sem a gente ter mudado a cor do papel. Eu vou fazer isso nos meus 8 pedaços. Todos eles precisam ficar mais ou menos com a mesma carinha. E continuo com o meu trabalho. Para prender esse triângulo na minha base, eu coloquei 3 pedacinhos de fita banana, só para dar volume. Centralizo o melhor possível e colo. Assim. Já fica bem legal quando a gente olha esse efeito no nosso pedaço de bolo. Gostando do passo a passo até aqui, pessoal? Então, não se esqueça de dar um joinha aqui no vídeo e também de se inscrever no canal, assim você vai ver em primeira mão tudo que eu coloco por aqui. Continuando a minha decoração, eu tenho agora várias florzinhas dessa, tá? Que eu recortei no papel decorado do scrapbook, nem lembro mais qual é o papel. E eu vou pegar uma pinça, vou fazer o seguinte, ó. Ponho a pinça na flor, seguro e torço. A minha folhinha, ela vai ficar com esse degrauzinho que vocês conseguem ver aqui. Isso vai dar volume para minha florzinha. Vocês podem fazer a florzinha de vocês na cor que vocês quiserem. Eu escolhi essa cor que eu achei que combinava. Torço as minhas flores. E o próximo passo é pegar a minha cola, passo um pinguinho dela e intercalo as pétalas dessa flor. E ela vai ficar bem coladinha. Super fofa. Desse jeito. Assim que eu fizer a colagem de todas, eu vou utilizar uma meia pérola e vou prendê-la no centro dessa minha florzinha, fazendo um acabamento mais delicadinho pro meu bolo. Cada pedacinho de bolo vai ter 2 florzinhas dessa. O arranjo de flor do nosso bolinho vai ficar exatamente assim. Eu vou colocar 2 das flores que nós fizemos e essas outras flores aqui são flores de papel que eu tinha aqui no ateliê. E elas são super bonitinhas e combinaram com o estilo do bolo que eu quero fazer. Para isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar fazendo o seguinte passo. Com cola quente, porque é muito mais fácil, eu vou pegar uma flor dessa maior,
coloco bem no meio do meu bolinho. 2 flores da que nós fizemos e tento colocá-la meio de pezinha, escondendo uma o fundo da outra. Pego uma florzinha mais champanhe, do outro lado uma florzinha branca e por último uma florzinha amarela. Dessa maneira, todos os meus arranjos vão ficar parecidos e bem equilibrados de cor, como vocês podem ver aqui. A cola quente, ela facilita o nosso trabalho porque assim que ela pega no papel, ela já esfria e cola. E ela também corre menos o risco de soltar com a manipulação. E olha que fofinho que tá ficando, gente. E conforme eu coloquei o bolo todo junto, eu percebi que eu queria ainda colocar mais uns detalhes na pontinha de cada bolo. Assim, quando ele estiver montado, o miolinho vai ficar amarelinho, como essas florzinhas aqui. E aí eu vou colocando alguns detalhes aqui e ali e vou compondo o meu bolinho. E eu tô achando que tá ficando cada vez mais fofinho o meu bolinho, gente. Tô apaixonada por ele. Como último passo do meu bolinho, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colar mais uma tirinha marrom na parte de baixo, lisa, sem fazer o escalope, e vou colar uma florzinha. Só que eu fiz o seguinte, eu intercalei uma florzinha dessa mais pêssego e uma branca. Assim fica bem mais interessante. Esses pequenos detalhes tornam o nosso trabalho bem mais divertido para a pessoa que observa. Então agora eu pego a minha cola branca, aplico o meu papel bem alinhado à base. E daí eu venho com a cola quente, tomando cuidado com os fiapos sempre, e prendo a florzinha bem no meio do meu enfeite, ficando assim. E aí, todos os lados que eu olho o meu bolinho de papel, ele tá perfeito. E o nosso projeto tá finalizado. Uma delícia esse projeto, né, pessoal? Então agora eu convido vocês a clicarem nesse card que tá aparecendo na tela, que você vai ser redirecionado pro canal da Lelé, do Scrap Space da Lelé. Eu tenho certeza que você vai aprender muito com o passo a passo dela também. Agora no final do vídeo você está vendo outras 2 indicações de vídeos de projetos do Papel em Tudo um pouco mais antigos. Assim você vai poder se inspirar com outros temas que nós já trabalhamos no ano passado. Espero que você goste. Um grande beijo, até o próximo vídeo e tchau, tchau!